O sonho americano, o way of life, a terra da oportunidade onde tudo é possível, a América da minha vida. Esses são alguns dos mitos criados pelos Estados Unidos. Parece ser um jeito próprio, onde todo mundo que quiser, que lutar muito, que tiver coragem e foco, alcança seus objetivos e vive feliz para sempre. E aqueles que não se dão bem, claro, são os únicos responsáveis pelo próprio fracasso, certo? Não para F. Scott Fitzgerald, o autor desse super clássico da literatura norte-americana. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro? Roda a vinheta! Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal Livros da Bela. Eu sou a Bela e hoje esse vídeo tem o apoio da Boa Books, a livraria virtual que vende e entrega livros impressos em português para mais de 100 países do mundo inteiro, incluindo a Inglaterra. Nós vamos falar então sobre esse super clássico da literatura norte-americana que chegou aqui para mim, na minha casa, diretamente da Boa Books. Se você que mora fora quer conhecer um pouquinho mais sobre esse site, eu vou deixar todos os links aqui no box de descrição. E esse livro que nós vamos falar hoje é um super clássico da literatura norte-americana e ele nos coloca para pensar. Tem vários aspectos aqui dessa história que o autor apresenta de uma maneira para a gente refletir um pouco sobre esse way of life americano, sobre esse jeito, sobre essa terra das possibilidades e das oportunidades, para a gente ver se as coisas funcionam assim mesmo. Tem até uma adaptação recente desse livro, O Grande Gatsby, né? Que é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio. Ele é o Gatsby, que é de 2013, se não me engano, e é super legal esse filme, eu super indico. Mas vamos então aos costumes. Você já se inscreveu no canal? Se você gosta aqui do meu conteúdo, se você gosta aqui do canal, eu te peço para se inscrever aqui embaixo. É só apertar nesse botãozinho, se tiver vermelho, clica aí para se inscrever. Essa é uma forma que você tem de apoiar o meu trabalho. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações e já deixar o seu joinha para mim. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos conversar um pouquinho então sobre esse livro incrível. Precisamos dizer então que nós estamos falando da década de 1920, nós vamos passar aí por esse período, e esse período nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores estava deixando muitos milionários com capital especulativo, então era um momento ali de muita gastação e de muito dinheiro circulando. Aquela Nova York daquela época estava fervilhando, e é nesse ambiente então que nós vamos conhecer essa história que é narrada não pelo protagonista, não é narrada por Gatsby, é narrada por um observador dessa história, o Nick Carraway. Esse narrador, ele não vem de família rica, ele não vem de família tradicional, mas ele conseguiu um emprego ali na Bolsa de Valores ali de Nova York, então ele começou a ter um pouquinho mais de dinheiro e começou a frequentar ambientes da alta sociedade. E nesse momento foi que ele resolveu se mudar de casa e se mudou para um local extremamente rico, extremamente bem frequentado. A casa para a qual ele se mudou é uma casa bem modesta, mas era vizinha de muro do Grande Gatsby. Então ele tinha a casa modesta e um palácio do lado da casa dele era do Gatsby, e foi nesse ambiente que ele conheceu o protagonista. Gatsby é um milionário muito misterioso, ninguém sabe ao certo de onde vem aquele homem, de onde vem toda aquela fortuna dele, e muito menos o porquê que ele conduz a vida daquela maneira. Já vou explicar para vocês. Gatsby promove festas suntuosíssimas, regada a muita bebida, a muita diversão, convida praticamente toda Nova York, toda a alta sociedade, mas ele nunca aparece nas festas. Então aquilo é uma forma de se exibir, de exibir sua fortuna, mas ele não tem muito prazer em exibir aquilo para aquelas pessoas que frequentam aquela festa. Dá a impressão que ele quer algo mais com aquilo. E é justamente num desses momentos que Gatsby resolve convidar o seu vizinho Nick
né? Um convidado especial daquele momento, e desse momento surge uma amizade entre esses dois protagonistas, o narrador, o Nick, e o Gatsby. O Nick, só para contextualizar vocês, o Nick ele é primo de Daisy, e Daisy naquele momento está casada com Tom, um jogador de polo que vem de família tradicional, super, super rico. Então aquela é a família milionária, Daisy, Tom e a família ali que eles estão construindo. E é nesse casamento que a gente percebe os estereótipos tão marcados nessa história, né? Aquele casamento é marcado por estereótipos, tanto da esposa quanto do marido, e que chega em alguns momentos a ser até quase que caricato mesmo. Mas é justamente essa a ideia do autor. Na adolescência, Daisy e Gatsby, eles tiveram um relacionamento, só que ele não era rico ainda, então isso seria um grande problema para aquele relacionamento, porque a família de Daisy também era muito tradicional e jamais permitiria um relacionamento entre ela e alguém de nível hierárquico social inferior ao dela. Lembrando aqui que essa é uma obra que expõe uma grande crítica do próprio autor referente a essa sociedade norte-americana do início do século XX. Então toda essa narrativa ela vai ser permeada ali nas entrelinhas com uma crítica justamente sobre essa questão de desigualdade social. No entanto, o Gatsby ele era um soldado do exército americano e naquele momento os homens de farda, eles tinham um certo prestígio, então por isso que era permitido o namoro com Daisy. Mas se não fosse aquilo, certamente eles não poderiam se relacionar. E eles estavam vivendo a Primeira Guerra Mundial, em que o próprio Gatsby ele foi convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial. E foi justamente por isso que eles precisaram se afastar. E assim aconteceu a separação desse casal. Bom, tem meandros aí, mas você vai saber lendo o livro. No decorrer dessa história, então, você vai entender quem é Gatsby, o porquê que ele se tornou aquele personagem, aquela pessoa, né? O porquê de tudo aquilo, quais são as suas obsessões, as suas ambições. E aí a gente vai entendendo as coisas, mas isso vocês vão entender lendo. O que eu queria fazer agora é frisar um pouquinho das características dos personagens principais para vocês entenderem mais ou menos como as coisas funcionavam. O narrador, o Nick, como ele é um personagem dessa história e ele é justamente quem narra, ele está presente nessa história, dá pra gente ter algumas dúvidas se ele é um narrador confiável ou não e se ele tá contando alguns exageros ou se de fato tudo aquilo que ele fala aconteceu. Em relação a Gatsby, a gente vê claramente a necessidade que ele tem de se exibir, a necessidade que ele tem de mostrar que ele é milionário, que ele é rico, que ele, né, esbanja dinheiro nas suas festas cheias de atrações em que muitas personalidades estavam presentes também. Então ele tinha uma necessidade muito grande de mostrar aquilo. O que nos leva a pensar que tem coisas por trás disso tudo. Tem coisas carregadas ali de muita insegurança e que também pode apontar para uma baixa autoestima do personagem. Daisy é a maior representação daquilo que uma sociedade patriarcal espera de uma mulher. Ela era completamente fútil e vazia, uma verdadeira bonequinha de luxo que era levada para lá e para cá sem a gente saber muito. Não dá para confiar em absolutamente nenhum passo dessa personagem. Tom também carrega um fardo de ser um marido, um estereótipo de marido daquela época. Um homem forte, bonito, rico, que poderia ter a esposa e quem mais ele quisesse ao seu redor. O final... Calma, não vou falar do final. O final, obviamente, eu não vou falar aqui para não dar spoilers para vocês. Mas o que eu posso adiantar é que é digno da obra. Só mais algumas curiosidades para instigar você a ler esse livro, é que tem no livro, nas narrativas, nos próprios personagens, a gente vê muito do próprio autor, especialmente no personagem Nick e no personagem de Gatsby também, mas especialmente no de Nick. Muitas vivências e experiências
desse narrador foram inspiradas em experiências e vivências do próprio autor. Então, se você pesquisar um pouquinho mais sobre isso, você vai ver que tem muita relação e muita coisa que ele colocou para fora ali como uma crítica também. Além disso, o autor ele é sagaz, porque ele vai nos manipulando até nos levar ao ponto que ele quer nos mostrar, até nos levar àquela crítica que ele quer fazer. Ele nos coloca para pensar e nos mostra, assim, nos dá muitas dicas para pensar e refletir até que ponto esses grandes milionários eles seriam pessoas admiráveis, até que ponto eles são moralmente aceitáveis, até que ponto eles seriam os cidadãos de bem. Resumidamente, a gente pode dizer que esse livro nos mostra a ascensão do Império Norte-Americano e as suas contradições. É um retrato da sociedade americana daquele momento. O autor ele captura o momento exato ali daquela década de 1920 e nos mostra todas as contradições envolvidas naquelas festas da alta sociedade norte-americana. E a isca para isso é a história de amor construída na imaginação de Gatsby. Então, essa história entre Daisy e Gatsby seria mais uma das camadas dessa narrativa e uma isca para que você vá fundo e mergulhe no que o autor quer nos passar. É um livro super bacana, é um livro incrível que marcou mesmo o realismo, a literatura realista ali dos Estados Unidos. Eu super indico, vale muito a pena e eu adorei essa leitura. E você já leu esse livro? Deixa aqui nos comentários para mim a sua opinião, deixa aqui para mim que eu quero saber, tá bom? Eu vou deixar os links do livro, se você quiser adquirir ele. Se você mora no Brasil, adquira pelo meu link da Amazon. E caso você more fora do Brasil, vou deixar aqui também o link da BoaBooks para você conhecer esse site e navegar por ele, ver se tem mais alguma coisa do seu interesse e se eles entregam no seu país. Vou deixar tudo aqui para vocês, combinado? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu curtir aqui para mim. Um grande beijo, até o próximo vídeo!